cuidando de vocês, amém, irmão? Deus está cuidando de cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero pedir a todos que trouxeram as suas Bíblias. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração, abençoar a sua vida. Abra suas Bíblias em Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. Enquanto vocês procuram, eu quero exteriorizar a Deus minha gratidão, dizer que estamos firmes na palavra. E se tem uma coisa que nós sempre estaremos valorizando aqui nessa igreja, é a palavra, é o ensinamento da palavra. A Bíblia diz que nós conheceremos a verdade e a verdade vai nos libertar. Hoje é o culto da vitória sobre o efeito da palavra. Não há vitória se não houver palavra. Eu sempre digo, por trás de uma Bíblia surrada, há sempre uma vida estruturada. E isso é tão importante. A nossa estrutura não está em uma comunidade onde essa comunidade está sempre muito lotada. Isso é muito importante, ter tantas pessoas na igreja. Mas independente do tamanho da igreja, importa que a mesma esteja sempre sendo conduzida na palavra. Porque a palavra nos liberta. Posso ouvir amém? A palavra nos dá alicerce, nos compromete com o céu. Os nossos olhos saem um pouco da terra e fixa-se no céu. Então vamos ler a palavra de Deus. Sofonias, capítulo 3, eu quero ler apenas o verso 17. Diz assim: O Senhor Deus, o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele o quê? Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar em ti com júbilo. Amém? O Senhor, teu Deus, o Todo-Poderoso, está no meio de ti, e Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado. Aqui está a tua palavra. Como esse tema que é tão importante nas nossas vidas, quando Deus se alegra com o seu povo. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos teus filhos, que vieram exclusivamente para louvar ao Senhor, para oferecer a ti cânticos de adoração. Em nome de Jesus, dê-me agilidade de pensamento, fala aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, também lhe peço que o Senhor venha derramar sobre a tua igreja, sobre o teu povo, a sabedoria, a capacitação, o sustento, o contentamento. Deus, faça com que nós possamos crescer na tua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando Deus se alegra com o seu povo, meus queridos e amados irmãos, vejam bem, Deus tem prazer em seu povo, amém? Sofonias inicia sua profecia com uma das cenas mais dramáticas do juízo divino, a qual uma tempestade atinge toda a terra, começando com o mundo animal,
e indo até os homens mais poderosos. A criação é subvertida e as nações da terra são convocadas para o grande dia do Senhor. Mas vejam bem, Sofonia se encerra sua profecia com uma das cenas mais encantadoras da graça do Senhor Deus, na qual o Senhor Deus e o seu povo redimido alcança os pontos culminantes do amor e da alegria. Matthew Henry diz que depois das promessas de retirada do pecado, aqui se seguem promessas da retirada da aflição. Por quê? Porque quando a causa for removida, o efeito se safará. Aquilo que torna um povo santo o tornará também, consequentemente, felizes. O texto em tela revela essa cena do prazer de Deus em seu povo. Destacamos então aqui a seguir algumas verdades sublimes. Há uma evidência no prazer de Deus em seu povo. Capítulo 3 e verso 17, como lemos, diz isso. Agora o profeta está se removendo no Santo dos Santos, alcançando o pináculo da sua descrição do amor do Senhor Deus, ao dizer então, o Senhor Deus, que é o teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se limitará e terá a alegria, renovar-te-á com o seu amor, regozijar-se-á com júbilo. Eu concordo com Palmer Roberts, quando ele diz que este versículo aqui é o João, capítulo 3 e verso 16, do Antigo Testamento. Sofonias foi contemporâneo de Jeremias, profetizou tanto o cativeiro de Judá, o quanto a sua restauração, tanto a queda de Jerusalém, o quanto também a sua renovação. Depois, então, de trazer uma palavra de juízo à nação, agora mostra, então, a restauração do povo de Deus. O texto, em referência, é a síntese desta mensagem consoladora. Você crê no consolo de Deus, amém? Destacaremos aqui 5 verdades, então. E quais são? Em primeiro lugar, a presença de Deus no meio do seu povo. É a fonte de restauração. Ele diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti. O mesmo Deus que aplicou o juízo, entregando então Jerusalém na mão dos caldeus, vejam bem, para o amargo cativeiro, agora então ele traz o seu povo de volta, restaura-o e coloca-se em seu meio, como a sua fonte então restauradora. A maior necessidade da igreja ainda hoje é da presença manifesta de Deus em seu meio. Posso ouvir um amém? É o senso dessa presença que traz alento para a igreja, é a consciência dessa gloriosa presença que também nos aquece o coração e reaviva a nossa alma. Posso ouvir um amém? Em segundo lugar, não há circunstância tão adversa que Deus não possa reverter com o seu imenso poder, amém? Ele diz: poderoso para salvar-te. Foi Deus que tirou o seu povo da amarga escravidão e o trouxe então de volta à sua terra. É Deus, filhos, que poderosamente nos liberta também da escravidão do pecado. É Ele também que quebra as nossas algemas e rompe também os nossos grilhões. Não é o fraco e o braço da carne que nos dá salvação, mas o braço do onipotente de Deus, aleluia. Ele planejou, executa
executa e consumará a nossa plena redenção, aleluia. A sua graça também é maior do que o nosso pecado, posso ouvir um amém? Nenhuma coisa é demasiadamente difícil para Ele, não. Em terceiro lugar, a restauração do povo de Deus traz alegria ao próprio coração de Deus, até porque Ele se deleitará em ti com alegria, Ele diz, quando o povo de Deus se volta para Ele, e em arrependimento, o Senhor Deus volta-se para o seu povo em graça e misericórdia, aleluia, oferecendo-lhe perdão e restauração, até porque Deus se deleita em nós, quando nós temos prazer nele. Deus também se deleita em nós com alegria, quando Ele mesmo é a fonte dessa alegria. A salvação, filhos de Deus, dada a nós, traz glória ao próprio nome de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Em quarto lugar, a renovação que Deus opera na vida do seu povo é fruto do seu assombrado amor. Renovar-te-á, Ele diz, o seu amor. O amor de Deus é eterno, posso ouvir um amém? Imerecido e provado. Por quê? E por que nos ama com amor eterno? Porque nos atrai para si com cordas de amor. Por que nos ama de forma imerecida? Oferece-nos a sua graça, sendo exatamente nós merecedores do castigo. Sabe, irmão, é o amor de Deus que nos renova, amém? Quanto mais reconhecemos o amor maravilhoso de Deus por nós, mais nos consagramos a Ele e mais deleite detém em nós. Fugimos então do pecado e fugimos e pedimos a santidade não apenas por medo do juízo, mas sim, sobretudo, porque queremos agradar o coração de Deus, amém? O Pai de misericórdia e esse Deus de toda consolação. Em quinto lugar, o deleite de Deus em seu povo é de puro júbilo. Ele diz, regozijar-te-á com júbilo. Sabe, quanto mais o povo de Deus se regozija nele, mais deleite Deus tem em seu povo. Deus nos aceita no amado. Ele também se alegra com o seu povo, como o noivo se alegra com a sua noiva. Somos a herança de Deus, filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. Ele nos deu vida, Ele nos deu paz, Ele nos deu a sua misericórdia. Se alguém tem tocado em você, se levantado contra você, é bom que esse alguém saiba, você não é qualquer pessoa. Além de filho, você é a menina dos olhos do Pai. Posso ouvir um glória a Deus nesta noite? Levanta suas mãos, porque o Pai está trazendo socorro, Ele está trazendo a força, Ele está trazendo a graça, Ele está trazendo a paz, Ele está trazendo refúgio. E todos aqueles que se levantaram contra a sua vida, contra o seu progresso, contra o seu casamento, contra a sua paz, saiba, não está levantando contra ti, está levantando contra o Deus Todo-Poderoso. E aí Davi disse, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Posso ouvir um glória a Deus melhor? Cadê as meninas dos olhos do Pai aí, aleluia? Se você puder dizer para alguma pessoa e diga, olha, eu sou a menina dos olhos de papai, aleluia. Nós somos a menina dos olhos de papai. E tem gente que toca em nós, se levanta contra nós, pensando que está levantando contra nós. Quando Deus jogou Saulo, quem se lembra disso? Saulo de Tarso, de cima de um cavalo. A primeira voz que Saulo ouviu foi, Saulo, por que é que você me persegue? Essa voz era a voz do Todo-Poderoso. E quem era Saulo? Era um perseguidor de igreja, matador de crente,
era temível, e a história diz que a voz que soou em seus ouvidos foi a voz de Deus, que disse, Deus não disse, por que você está levantando contra a minha igreja? Por que você está se levantando contra o meu povo? Ele disse, porque você está me perseguindo. Quando alguém te persegue, quando alguém se levanta contra você, e você está alicerçado na palavra, que você está alicerçado em Deus, essas pessoas precisam saber que ela está correndo um alto perigo, um grande risco, porque ela está se levantando contra o Deus Todo-Poderoso. E Deus me diz que Ele está dando livramento para a sua vida aqui nesta noite. Você pode receber esse livramento. A minha palavra nesta noite será muito curta, mas bem objetiva, e eu estou aqui para lhes dizer, com ênfase e peculiaridade, Deus está trazendo livramento, e essa peneira gloriosa que está acontecendo, é Deus separando você de algumas pessoas, tornando você uma pessoa seletiva. Você não vai poder andar com algumas pessoas que você andou no passado, porque elas não vão conseguir ver você subindo, até porque andorinha não consegue andar ou voar com águia. Cadê as águias aí? Levante a mão, adore a Ele, sinta a presença dEle neste momento. Ele nos adotou em sua família. Deus preparou para nós um lugar de alegria inefável. Então desfrutaremos de sua presença, exatamente pelo desdobrar da eternidade. Glorificá-lo e fluiremos com a presença pelos séculos sem fim. Ó graça imensa, ó amor eterno, ó salvação bendita. Onde está Deus quando acontece uma tragédia, seja pessoal, nacional ou global? As pessoas, elas se perguntam, como é que Deus pôde permitir que tais coisas viessem a acontecer? Não é verdade? Não é no que Deus estava pensando. Ele realmente está no controle. Podemos confiar a condução do universo a alguém que permita tudo isso? É importante reconhecer que Deus habita em uma esfera diferente. Posso ouvir um amém? Ele ocupa uma outra dimensão. Ele diz, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, verso 8 ao verso 9. Filho, dê uma atenção especial à comparação intrínseca. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Posso ouvir um brado de glória? Não são os nossos também, e nem estamos também na mesma vizinhança. Nós estamos pensando, reserve o corpo, mas ele está pensando, não, preserve a sua alma. Sonhamos com um aumento de salário, sim ou não? Mas ele sonha ressuscitar os mortos, aleluia. Evitamos a dor e procuramos paz. Deus usa a dor para trazer paz. Talvez você diga, vou viver antes de morrer. Decidimos. Corra para que você possa viver. Ele instrui. Gostamos do que enferruja, mas ele gosta do que cura e do que dura. Alegramos com o nosso sucesso, sim ou não? Mas ele se alegra com as nossas confissões. Mostramos aos nossos filhos o astro da Nike exibindo um sorriso de $1 milhão e dizemos, seja como o Ronaldo Fenômeno. Deus aponta para o carpinteiro crucificado, que tem os lábios manchados de sangue e os lados dilacerados, e ele diz, seja como Jesus Cristo.
Os nossos pensamentos, filhos, não são como os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos também não são como os seus caminhos. Ele tem uma agenda diferente. Habita também em uma outra dimensão. Ele vive em um outro plano. E disse, como diz o salmista, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. E o salmista diz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Salmos 19, de 1 a 4. Sabe, filhos, a natureza é a oficina de Deus. Os céus é o seu currículo. O universo é o seu cartão de visita. Você quer saber quem verdadeiramente é Deus? Veja o que Ele fez. Você também quer conhecer o grande poder de Deus? Dê uma olhadinha em sua criação. Está curioso também para saber sobre a força de Deus? Faça uma visita à sua casa, Avenida 1 bilhão de estrelas nos céus, aleluia. Também quer saber qual é o tamanho de Deus? Saia à noite e olhe para a luz das estrelas emitida há 1 bilhão de anos, e depois leia a seguida, segundo as Crônicas 2, do verso 6, nos afirma: quem é capaz de construir um templo para Ele? Deus. Isso que os céus não podem contê-lo, e nem mesmo os mais altos céus. Ele não se contamina com a atmosfera do pecado, não é controlado pela linha do tempo da história, não. Ele também não é perdido pelo cansaço do corpo. Há um nascimento da esperança. Deus sempre nos dará esperança, assim como Ele deu a Abraão, Ele também deu a Josué. Assim que Josué morreu, Moisés morreu, Deus levantou Josué para assumir a liderança do povo de Israel. Aquele homem, filhos, porém, ele estava cheio de dúvida e questionamento. Afinal, ele estava sendo chamado para ocupar o posto do grande Moisés. Platão, ele disse uma certa feita: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Confúcio também disse: exige muito de ti, espera pouco dos outros. Assim então, evitará muitos aborrecimentos. Aristóteles falou para os seus alunos um dia: a esperança é o sonho do homem acordado. A esperança é o sonho de um homem acordado. Eu não sei como você está nesta noite, como se encontra o seu coração, como está a sua alma, em quem você acredita. Uma coisa eu lhes garanto: a esperança, como diz Paulo no capítulo 5, lá em Romanos, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus que está derramado pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você pode receber a presença do Espírito Santo. Não há de como se comparar com esse Deus tão grandioso. Ele está em uma atmosfera muito maior. Ele é o Senhor. Mas quando Deus se alegra com o seu povo, Deus age através do seu povo. Então Deus quer trabalhar em você para depois trabalhar com você. Quantos desejam que Deus trabalhe em você? Levante as suas mãos por alguns segundos, mantenham-as levantada. Você pode fechar os seus olhos
e orar a Deus, fale com Ele agora. Você pode falar com Deus. Fale com Deus agora. Expressa tudo o que você deseja expressar. Oh, aleluia. Eu não sei quais são as dificuldades, as lutas e as batalhas que você está enfrentando, mas eu queria que você repetisse essas palavras de confirmações junto comigo. Você pode repetir isto em nome de Jesus. Eu sou forte, poderoso e feliz. Nada me afetará, nada me afeta, nada me deterá, nada me detém no caminho em que eu pretendo seguir. E o caminho que eu sigo, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. E eu consigo com a graça de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Ele ouve essas palavras, a bênção de Deus cai sobre a sua casa. As dificuldades que você vem vivendo são dilaceradas. Deus está confrontando o mundo espiritual e me manda te dizer: haverá uma temporada de bênção para a sua vida. Pastor, mas eu vivi uma vida de tanta abundância no passado, eu tive tantas coisas no passado. Lembra-te bem, Deus não olha o tempo da ignorância. Ele está falando do hoje e Ele está te preparando para o amanhã. Por isso Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. O final de tudo vai ficar bem. Você pode se colocar de pé e repetir comigo, mas repete para você, porque você também precisa ouvir isso de você mesmo. Diga, por favor, o final de tudo isso vai ficar bem. Eu queria que você abençoasse alguma pessoa, olhando para essa pessoa e dizendo isso para essa pessoa. Diga aí para 2 ou 3 pessoas: no final vai ficar tudo bem. Quando Deus se alegra com o seu povo, veja bem, nós precisamos expressar algumas verdades. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração e a outra na sua cabeça. E quais são as verdades para que nós possamos fazer com que Deus se alegre conosco? São verdades que são intransferíveis. Primeiro, você precisa sempre ver os dois lados da vida. Porque ver um lado só é muito perigoso. Diga para o seu irmão, ou diga para você mesmo melhor: ver um lado da vida é muito perigoso. Repita comigo: o maior fracasso é ter sucesso em coisas que nos afasta de Deus. Deus, Ele quer se alegrar com a gente, mas quando nós nos afastamos dEle, isso é um fracasso descomunal. O maior fracasso é ter sucesso em coisas que nos afastam de Deus. 3, não importa o qual bom você seja, se estiver no lugar errado, você é inútil. Vamos repetir isto? Não importa o quão bom você seja, se estiver no lugar errado, você se torna inútil. Depois, ninguém se importa com a sua história até você vencer. Eu posso dizer aqui que eu estou na frente de muitas pessoas que são candidatos a levantar o troféu ainda este ano. Deus me diz que está promovendo você em algo. Deus está levantando você em algo. Deus vai honrar você em alguma coisa e você vai precisar testemunhar. Depois, encontre um caminho e não uma desculpa. Repita: encontre um caminho
e não uma desculpa. Depois, concentre-se em melhorar, não em provar. Melhorar e não em provar. Depois, não podemos ser corajosos sem sentir medo. O medo faz parte da guerra. Dizer que nós não temos medo é não dizer a verdade. O medo faz parte da guerra. Não podemos ser corajosos sem sentir medos. Todo homem teve medo de alguma coisa. Mas Deus está dizendo aqui que Ele não nos deu espírito de medo, mas de valentia e de poder. Você pode receber esse poder, levante a mão e adore a Ele. Deixa eu orar por você, Senhor. Eu quero abençoar os teus filhos e ministrar a bênção sobre eles e lhe pedir que o Senhor faça resplandecer a tua glória, o teu poder e a tua paz. Em nome de Jesus, eu o abençoo, faça com que essa semana seja uma semana de muitas conquistas e que a bondade do Senhor a cada dia venha sobre nós ao ponto de sempre o Senhor nos alegrar em nossas vidas. Amém, amém e amém. Independente da sua vida, da sua casa, se é grande, se é pequena, se você tem veículo para andar ou não, se você tem muita fé ou não, deixa Deus se alegrar em você. Chegou a hora de Deus fazer com que essa temporada seja uma temporada poderosa de bênção. Um ciclo na sua vida está fechando para que um outro se inicie, porque Ele é fiel. Você pode aplaudir a Jesus? A missionária Cleidimar vai fazer os anúncios. Amém? Pode falar aqui e aí ora e abençoa todo mundo. Amém?